Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Essa é a nossa saudação para você, papai, neste dia especial do Dia dos Pais. E estamos também saudando ao nosso Deus, que é chamado de nosso Pai Celestial. Nosso abraço para todos os pais neste dia tão especial. Salmo 103, 13 diz exatamente o que lemos agora para você. Os pais têm amor pelos seus filhos. Assim também, Deus tem amor por você, por mim, por todos nós. Seu pai já está participando? Então, parabéns, papai. Receba o nosso parabéns. Seu pai não está participando, não? Mande esse link agora, o link desse vídeo para ele, para que ele participe também desse momento e faça seu comentário aí. Mande o parabéns para seu pai pelo Dia dos Pais. Aproveite aqui o nosso canal para homenagear o seu pai neste dia especial. Eu quero encorajar todos os ouvintes, todos os inscritos em nosso canal, para que façamos a festa para os pais neste dia tão especial. Segundo domingo de agosto, dia de almoço especial dos pais, presente para os pais, mesmo que estejamos em tempos difíceis, mas pelo menos uma lembrança para os nossos pais que realmente merecem. Todo o programa de hoje, então, será dedicado aos pais. O nosso Deus também é chamado de Pai Celestial. Por isso, todo louvor, toda honra e toda glória queremos declarar para o nosso Deus Todo-Poderoso. Estamos hoje em estúdio novo, esse é o estúdio 2. Quero agradecer ao nosso técnico Rogério Sampaio, diretor, agradecer a família dele, a Monique, agradecer a tia da Monique. Fala aí o nome da tia? Tia Zila, obrigado, tia Zila, por cederem aí a sua sala para nós fazermos o nosso estúdio nesse tempo, quando estamos nessa transição. Obrigado ao Davi, a toda a família, toda a casa que nos recebe nesse momento. Nossa história de hoje fala de um pai que estava em grande aflição por causa da doença grave de sua filha. Mas ele não perdeu tempo. Ele não ficou chorando, parado, e chorando as mágoas e a tristeza da filha doente, morrendo sem ter o que fazer. Ele foi em busca de Jesus, o Cristo, que prontamente o atendeu e foi até a sua casa e restabeleceu a mais perfeita paz na casa deste pai, chamado Jairo. Então vamos abrir a Bíblia, abra sua Bíblia ou acesse o seu texto bíblico aí no seu telefone ou no seu tablet, no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5, começando no verso 22. Diz assim a palavra de Deus. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se a seus pés. Ele implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão a Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, ela está apenas dormindo. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança.
tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi. É uma palavra em aramaico que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. E isso deixou todos atônitos, admirados. Que Deus abençoe, Deus Pai Todo-Poderoso, abençoe essa palavra em meu coração e no coração de cada pai, de cada família que está participando agora da nossa reunião, em nome de Jesus. O tema para esse texto que nós anotamos aqui foi o seguinte: Jesus promove a paz na casa de um pai em desespero. Jesus não gosta de ver ninguém desesperado. Jesus não gosta de ver ninguém chorando. E ele, que tem todo o poder e toda a autoridade, ele logo dá um jeito de resolver. Para quem está chorando, começar a sorrir. E foi o que aconteceu naquela casa, naquele dia. As lições que queremos aplicar dessa história para os nossos dias, para o dia de hoje, Dia dos Pais, são as seguintes. Primeiro, Jairo é exemplo para nós de pai que, assim como ele buscou a Jesus, nós também devemos buscar a Jesus pela saúde, pela vida, pela salvação física, moral e espiritual dos nossos filhos. Anote essa verdade. Deus, ele não quis abençoar só Jairo, ele abençoou Jairo, mas ele quer abençoar também você hoje, pai que está aí, de repente, passando por uma situação difícil financeiramente, nesse tempo de pandemia, nesse tempo que muita gente está doente. O Senhor Jesus tem o remédio, ele é o remédio, ele é a solução. Jairo era um doutor da lei, era uma pessoa importante, ele era um conhecedor da Torá, que era a Bíblia daquele tempo, que eram os 5 livros que nós temos hoje na Bíblia, os 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Era chamado de Torá e ainda é chamado pelos judeus até hoje de Torá. E certamente Jairo, por ser um doutor nessa lei, por ser um conhecedor da Torá, da Bíblia daquele tempo, que era a mesma que nós temos hoje, nos 5 primeiros livros e nos livros proféticos também, Jairo deve ter ouvido mensagens sobre o profeta Isaías. Em Isaías 55:6, o profeta dizia assim, há 700 anos antes de Jesus, mais ou menos: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Eu tenho certeza que Jairo buscou a Jesus porque ele conhecia esse apelo do profeta Isaías. Naquele tempo, já existia o livro do profeta Isaías. E não só Isaías, mas também no livro de Jeremias, no capítulo 29, do verso 11 ao 13, diz assim o profeta. E Jairo conhecia essa palavra. Ele era um doutor no conhecimento dessa palavra. Era um estudioso dessa palavra. E eu tenho certeza que foi por isso que ele buscou a Jesus. Porque a palavra do profeta Jeremias diz assim: porque eu conheço, sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o vosso coração. Jairo conhecia essa palavra, meu irmão. Conhecia essa palavra, meu amigo. Por isso ele venceu preconceitos. Ele venceu críticas. Ele venceu obstáculos que nós vamos ver daqui a pouco para buscar ao Senhor Jesus. E ele o encontrou. E ainda em Jeremias 33, versos 2 e 3, Jairo também conhecia essa palavra, que diz assim: assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que formou e a firmou. Seu nome é o Senhor. Clamem a mim, e eu responderei. Eu lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Jairo clamou a Jesus,
porque ele conhecia essa palavra do profeta Isaías, ele conhecia esta palavra do profeta Jeremias, ele conhecia a palavra de Deus, que diz: buscar-me-eis e me achareis. E Jairo buscou a Jesus. Então essa é a primeira lição que Jairo nos ensina para nós pais hoje. Em tempos bons, busque a Jesus. Em tempos ruins, busque ao Senhor. Clame ao Senhor. Tempos difíceis, tempos de pandemias, tempos de crise financeira, econômica, tempos de doença rondando a nossa vida, nós temos que sair de máscara hoje. Não podemos nem andar, respirar a fundo normalmente. Todo cuidado é pouco. Então, é tempo de buscar o Senhor como Jairo buscou. Segunda lição que nós anotamos, Jairo é exemplo de coragem e fé para nós pais hoje, que também devemos ter coragem e fé para conquistar a paz em nossa casa. Nós, pais, somos chamados de chefe da nossa família. É verdade. Chefe não significa que nós somos mandatários, que nós mandamos tudo, não. Nós administramos a nossa casa em parceria. O pai, a mãe, o avô, a avó, o tio, toda a família participa, os filhos, mesmo pequenos, eles já participam, já são convocados para reuniões. Então, o chefe da família é para fazer isso que Jairo fez. No dia mais difícil, ninguém sabia o que fazer, Jairo soube o que fazer, buscou ao Senhor Jesus. E ele é um exemplo para nós disso, de saber o que fazer. Ele não sabia o que fazer, mas ele procurou quem sabia o que fazer. Até isso, um pai tem que aprender a fazer. Quando o pai não sabe o que fazer, tem que saber quem sabe. Quem sabe o que fazer para fazer o que precisa ser feito em minha casa, em minha família. Jairo é esse exemplo para nós. Jairo, ele conseguiu conquistar a paz na sua casa. Estava em desespero. Em Marcos 5,36, diz assim: não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Jesus ainda encoraja Jairo. Diz assim: Jairo, eu sei que você é um homem corajoso, mas eu quero que você tenha mais coragem ainda agora, porque esse momento é difícil. Esse momento exige muita coragem. Existem momentos na nossa casa, querido pai, querida mãe, que exigem muita coragem de todos nós. Coragem para fazer o que precisa ser feito. E a coragem nesse momento de Jairo é para clamar a Jesus. Jairo conhecia a história de Josué. Certamente, Jairo era um conhecedor da palavra de Deus. E em Josué 1,9, Josué dizia, Deus falou assim para Josué: não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Por isso que Jairo se encorajou. Por isso que Jairo não teve medo. Por isso Jairo não tremeu naquela hora tão difícil, quando disseram: Jairo, não tem mais jeito. Quantas vezes, querido pai, nós passamos por situações em nossa família, quantas vezes você já passou, eu também, que alguém disse assim: não tem mais jeito. Às vezes um médico, um advogado, um patrão, diz: não tem mais jeito. Mas para Jesus, Jairo sabia que tinha jeito. Não há nada impossível para o Senhor Deus. E Jairo se encorajou nessa palavra. A terceira lição que nós queremos anotar dessa história, desse acontecimento verídico na vida de Jairo, que se aplica em nossa vida hoje, é o seguinte: Jairo é exemplo para nós seguirmos de superação de grandes obstáculos para a salvação de sua filha e pela paz de Jesus em sua casa. Jairo enfrentou muitos obstáculos. Nós vamos anotar aqui alguns obstáculos e você vai ficar impressionado. E hoje também, querido pai, não é diferente. Nós também, para resolvermos os problemas, mesmo problemas pequenos, problemas simples em nossa casa, nós precisamos enfrentar, precisamos vencer obstáculos. Jairo conhecia a história do patriarca Jó, que passou por muitos obstáculos e venceu. Por isso, Jairo disse: eu também vou vencer os obstáculos para que eu tenha paz de volta na minha casa, para que eu tenha saúde de volta da minha filha. E
o primeiro exemplo de obstáculo, o primeiro obstáculo que Jairo enfrentou é que Jairo era um dos principais da sinagoga, onde todo mundo era contra Jesus. Na sinagoga, naquele tempo, todos eram contra Jesus. Ninguém era a favor de Jesus, porque eles eram doutores da lei e o principal de uma sinagoga, ele fazia, o dirigente de uma sinagoga, ele fazia, sabe o quê? Ele dirigia, tinha que ser um doutor, tinha que estudar até o doutorado naquela época. E ele precisava conhecer profundamente todo o texto, toda a lei. Jesus nunca tinha estudado nada, Jesus não precisava estudar. Jesus era filho de um carpinteiro e era carpinteiro também. Por isso os doutores da lei tinham inveja de Jesus, porque se Jesus não estudou nada, está aí pregando, tem mais gente seguindo a Jesus que seguindo a nós, que somos doutores, então a inveja é uma opção de problemas. Jairo enfrentou esse primeiro obstáculo. Todos os colegas dele de doutorado não concordavam que ele procurasse Jesus. Mas ele procurou, ele venceu esse obstáculo. Então, capítulo 5, verso 22. Chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Ele era dirigente. E vendo Jesus, prostrou-se a seus pés. Ele ainda tem uma atitude de adoração a Jesus. Olha que coisa impressionante, maravilhosa, admirável. E é o que devemos fazer, é um exemplo para nós hoje. O segundo obstáculo que Jairo enfrentou, que ele era o chefe da sinagoga, nós já falamos, e o chefe naquele tempo, ele era fariseu, instruído na lei, ele interpretava a lei e ele dirigia o funcionamento das orações e todo o serviço ordenado pelo judaísmo. E Jesus era um simples carpinteiro. Então, muita gente discriminava Jesus e discriminava quem seguia a Jesus também. Jairo venceu esse obstáculo. Eu estou unindo esse primeiro obstáculo com o segundo, porque realmente um faz parte do outro. Jairo era um doutor e Jesus era apenas um simples carpinteiro. Mas Jairo creu que Jesus era o Filho do Deus vivo. Por isso se prostrou perante ele. E ele reconheceu que Jesus era o Salvador do mundo e o Salvador da sua vida e da vida da sua filha. E por isso ele iria restaurar a paz em sua casa. O terceiro obstáculo que Jairo enfrentou foi a zombaria. No capítulo 5, verso 39, quando chegaram na casa de Jairo, Jesus disse assim: por que vocês estão tão alvoroçados e lamentando tanto? A criança não está morta, ela está apenas dormindo. E as pessoas que estavam gritando, se escabelando em desespero por causa da menina morta, agora começaram a rir, zombar de Jesus. Jairo enfrentou isso. Jairo, ele não ficou do lado daqueles que estavam ali criticando ou duvidando de Jesus, quando Jesus disse: a menina está apenas dormindo. Jairo continuou firme, seguindo a Jesus. Em nenhum momento o texto bíblico diz que Jairo vacilou, duvidou, ou seguiu aqueles críticos de plantão que estavam ali em volta. Jairo venceu a zombaria dos que estavam lá na sua casa, quando Jesus disse que a menina estava aqui, a criança estava apenas dormindo. E Jesus ordenou que todos saíssem, e com ele entrou apenas o pai, a mãe e os discípulos que estavam com ele para ver onde estava a criança. O quarto obstáculo que Jairo venceu é que Jairo encontrou o que buscava. Jairo encontrou o que esperava. Você sabe que buscar não é fácil. É fácil buscar? Não é fácil. Às vezes a gente tem vergonha, às vezes a gente tem medo de buscar. Esperar também não é fácil. Jairo venceu todos esses obstáculos. O obstáculo de buscar Jesus. O obstáculo de esperar em Jesus. Você não sabe quanto tempo demorou Jairo sair da casa e ir até Jesus, encontrar Jesus, pedir ajuda a Jesus, voltar para a casa dele. Isso durou uma eternidade no coração de Jairo, porque a menina estava muito mal realmente. Mas Jairo não ficou impedido por causa desse tempo.
Às vezes o tempo faz com que muita gente desista. Jairo venceu o obstáculo da espera, da busca e do tempo. E o que ele esperava, ele encontrou, ele conquistou. O que ele buscou, ele encontrou. Recebeu em seus braços a sua filha, viva, saudável, para viver a esperança eterna. O que Jeremias disse, que o plano de Deus é plano de paz para dar um futuro e uma esperança. Jairo recebeu esse futuro. Recebeu a sua filha e pôde conviver com ela até por muitos e muitos, por longos e longas décadas, depois daquele evento tão triste na vida dele e da família dele e da casa dele. Para concluir, como é que um homem vive? Como é que um homem deve viver como pai? Primeiro, ele ensina bondade, sendo cordato e gracioso em casa. Ele ensina paciência, sendo manso e compreensível, vez após vez. Um homem que vive como pai de verdade, ele ensina honestidade, mantendo suas promessas mesmo quando dói. Um pai que vive a sua paternidade de verdade, ele ensina coragem aos seus filhos, vivendo sem medo e com fé em qualquer circunstância. Um pai que vive como pai ensina obediência à palavra de Deus, por preceito e exemplo, na medida que ele lê e ora com a família dele diariamente. Um pai que vive como pai de verdade, ele ensina o amor a Deus e o amor à igreja de Deus, levando sua família regularmente a todos os cultos. Agora, não é possível, estão fechados os templos, mas o pai leva essa palavra. O pai pode copiar esse link e mandar para os seus filhos. Eu posso fazer isso, mandar para os meus filhos o link de uma palavra abençoada. Aliás, essa semana eu estava preparando esta palavra e vi quantas palavras abençoadas. Uma delas, do Ministério Desperta Débora, que é realizado pelos homens, pelos maridos, que é chamado de Homens de Coragem. E eu vi um texto muito bonito, parecido com esse que eu acabei de ler, copiei até alguma coisa de lá, e acho muito importante o ministério dos Homens de Coragem, que são os maridos do ministério, das esposas do Ministério Desperta Débora, que realmente fazem um trabalho de apoio, de oração, de conquista, de resgate dos seus filhos e abençoando os seus filhos. Então, o pai, ele segue, ele dá esses passos importantes e muitos outros que você pode dar para liderar sua família. O pai que cumpre o seu papel como pai, ele não dá somente a provisão material para sua casa, para os seus filhos. Ele não se preocupa somente em dar uma boa escola, uma boa educação para os seus filhos. Um bom remédio, um bom plano de saúde para os seus filhos. Esse pai, além de dar tudo isso, ele ainda se preocupa em instruir seus filhos no caminho que eles devem andar. E quando eles crescem, não se desviarão. Quando crescerem, não se desviarão dos caminhos do Senhor. Jairo é esse exemplo para nós. E eu quero deixar esse exemplo para todos nós, pais, nesse dia tão especial, Dia dos Pais. E quero orar com você nesse momento, mas antes da oração, mande esse link para alguém, mande esse link para o seu pai, mande essa palavra para ele. Eu quero fazer nesse momento uma oração de bênção para todos os pais. Escreva aí nos comentários que você está participando, mande a sua mensagem, sua declaração de amor para o seu pai. Aproveite o nosso canal para se comunicar aí com a sua família, onde cada um estiver. E nós queremos orar nesse momento. Vamos orar. Curve a sua cabeça se você puder, se não, mesmo do jeito que você estiver, oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, o Senhor é o Criador da família. Neste dia estamos celebrando um personagem importantíssimo, uma data especial para um dos membros da família que tem a máxima responsabilidade, a máxima importância no seio da família, que é o Dia dos Pais. Primeiramente, queremos
honrar o Senhor Deus, que é o nosso Pai Celestial. Mas nós também queremos honrar os pais que estão participando dessa reunião, mandar aqui o nosso abraço para todos os pais da Congregação Batista Missionária do Rio de Janeiro, mandar um abraço, uma bênção especial do Deus Pai, do Deus Filho, Jesus Cristo, Príncipe da Paz, o maravilhoso Conselheiro, o Deus Forte, uma bênção do Pai da Eternidade, uma bênção do Espírito Santo, ajudador, auxiliador legal, advogado, aquele que intercede por nós, o Espírito Santo do Senhor. Que essa bênção da Santíssima Trindade seja na vida de cada pai que está participando nesse momento desta reunião. Eu não sei quantos estão participando, mas quero mandar meu abraço para o Rogério Sampaio, para o Luiz, o esposo da Kátia, o Rogério é o esposo da Monique, o Luiz é o esposo da Kátia. Quero mandar para o Antônio, o esposo da Lurdinha, também uma bênção especial para todos esses pais, para o Ideraldo, esposo da Adenete, cada pai da nossa igreja, o Edivaldo, o esposo da irmã Janice, cada pai da nossa congregação, Pai. Quero que o Senhor vá a cada casa nesse momento e com a sua mão poderosa, com a sua mão de bênçãos, cheias de bênçãos, derrame sobre a cabeça até o corpo, todo o ser, todos os ossos, músculos, nervos, inteligência, corpo e alma de cada pai, porque os pais abençoados vão abençoar também o cônjuge, a esposa, vão abençoar os filhos, os netos, vão abençoar toda a família. E nós cremos que o Senhor Deus é o Deus que abençoa, é o Deus que traz esperança, é o Deus que dá um futuro de esperança, promete um futuro de esperança para todo aquele que busca o Senhor de todo o coração. Pai, se eu esqueci o nome de algum pai, o Senhor não esquece. Manda então, Senhor. Eu quero citar esses nomes porque eu sei que eles estão ligados agora. Eles estão participando, Senhor. Mas todos os pais, o Senhor sabe o nome e o endereço onde cada um mora agora, Pai. E o Senhor pode ir na casa e ficar nessa casa, dando direção como o Senhor foi à casa de Jairo e promoveu toda a bênção. O que era tristeza, o Senhor transformou em alegria. O que era dificuldade, o Senhor resolveu, solucionou tudo. Então faz isso hoje de novo, Pai. Faz de novo, Senhor. O Senhor é poderoso para fazer novamente. E eu quero pedir essa bênção no nome poderoso de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. E todos digam amém. Amém. Estamos chegando ao final de mais uma reunião nossa, mas não fique triste, porque daqui a pouco, ao meio-dia, tem o momento infantil, ao meio-dia. E às 18 horas tem a nossa segunda reunião, Casa de Paz de hoje. Um abraço para você e que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te conceda graça, sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Para você, Pai, para você, família, que está participando agora, essa bênção no nome de Jesus. Amém. Até a próxima reunião e que Deus te abençoe. Amém.